Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, a lição 12 do livro de Êxodo. Estamos caminhando para o final da lição. Tem a lição 12 e a lição 13. A lição 13 é a última lição. E o tema da lição 12 da Escola Sabatina: peço que me mostre a tua glória. Mas antes de eu falar desse assunto, desse tema da lição da Escola Sabatina, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Então vamos aqui, meus irmãos e irmãs em Cristo, para a lição 12. Peço que me mostre a tua glória. E o verso áureo, ou verso para memorizar, diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações e perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então essa é a misericórdia de Deus. Êxodo 34, versos 6 e 7. Aqui vemos que Deus ele não é tardio em irar-se. É um Deus que perdoa a transgressão, o pecado, a maldade. Quando nós confessamos para Ele e nos arrependemos, Deus perdoa a nossa transgressão, o nosso pecado e a nossa maldade. Deus é misericordioso. Precisamos crescer na caminhada com Deus. Isso é verdade, nós precisamos crescer na caminhada com Deus. Como crescer na caminhada com Deus? Lendo a sua palavra. Crescendo na graça. Sabendo perdoar. Nós temos que saber perdoar. Ter compaixão. É isso que é crescer na caminhada com Deus. Porque sem crescimento estamos mortos. Olha que Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 2 Pedro 3,18. Devemos estar dispostos a crescer. Frequentamos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, mas um processo de aprendizado constante. Podemos ser perfeitos em cada estágio se permitirmos que Deus nos torne as pessoas que Ele nos chama para ser em Cristo. Algo semelhante acontece em nosso crescimento na graça e no conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser tão perfeitos em nossa esfera quanto Cristo era na sua. Nós vamos estudar hoje como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus, ao obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. Como nós crescemos na caminhada com o Senhor? Na graça. Quanto mais nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos ser pessoas o quê? Boas. Como nós crescemos na graça? Através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando nós permitimos que o Espírito Santo esteja em nós, nós crescemos na graça de Deus. É isso que acontece quando a pessoa aceita a graça. A pessoa cresce. A pessoa sabe perdoar. A pessoa tem compaixão, vai ser uma pessoa boa, é uma pessoa que vai falar de Deus para as pessoas, que vai pregar a palavra de Deus.
Essa pessoa, quando cresce na graça, ela tem prazer de falar da palavra de Deus. É uma pessoa alegre. Por onde essa pessoa passa, aquela pessoa olha, aquela ali é uma pessoa de Deus. Olha, aquela pessoa falou de Deus para mim. Eu conheci a Deus através dela. Ela me apresentou Jesus. Ela falou de Jesus para mim, o que Jesus fez por mim na cruz. É isso, é crescer na graça de Deus. O que Deus é? Deus é o que... Se Deus perdoa a maldade e a transgressão, nós não temos que perdoar as pessoas. Se uma pessoa te maltrata, perdoa ela. Perdoa ela. Se Cristo morreu na cruz, perdoou todos os nossos pecados. Todos os pecados foi para Cristo. Que Cristo morreu na cruz, correu seu sangue, aquele sangue preciosíssimo. Cristo nos perdoou e nós? Você também não tem que saber perdoar? É assim que é crescer na graça. Vamos aqui para a parte de domingo. A tenda do encontro. Em Êxodo 33, verso do 7 a 11, por que Deus pediu que Moisés armasse a tenda do encontro? Não devemos confundir a tenda do encontro, armada fora do acampamento de Israel, com o tabernáculo, que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Não sabemos com que frequência Moisés consultava a Deus na tenda do encontro. No entanto, temos a certeza de uma coisa: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. Nós temos que ser assim, ter uma amizade com Deus, ter um relacionamento com Deus, ter um encontro com Deus. Como você vai ter um encontro com Deus? Através da leitura da Bíblia, através da oração, você conversar com Deus. É assim que você vai ter encontro com Deus. Quando você abre a Bíblia Sagrada, você está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo o que Deus está pedindo para você. Você está vendo Deus falando com você. Deus é nosso amigo, Ele quer te ouvir. O que você está passando, quais os seus problemas, Deus quer te ouvir. Deus nos criou para a gente ter um relacionamento com Ele, como Moisés fazia. Moisés conversava com Deus. Moisés ouvia a voz de Deus. Olha aqui, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Deus falava com Moisés face a face, como um amigo. Deus é nosso amigo. Ele quer te ouvir. Como Ele quer te ouvir? Você orando a Ele, conversando com Ele. Ó Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, esteja comigo no meu trabalho, aonde estiver, esteja comigo. É assim, Deus quer te ouvir. Como Moisés conversava com Deus, Deus também quer nos ouvir. Quer que a gente converse com Ele. Olha como é um amigo. Amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que Ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. O segredo seu que você falar com Deus, Deus não vai falar para ninguém. Vai ficar para Ele. Agora, se você chega, fala um segredo para uma outra pessoa que você confia, aí essa outra pessoa daqui um dia fala seu segredo para todo mundo. Aí todo mundo está sabendo o que você falou. Aquele segredo. Para Deus não é assim. Você pode falar tudo que você está passando para Deus, que Ele não vai falar para ninguém. Vai ficar para Ele. É você e Deus. Moisés conversava com Deus. Quando Moisés estava com problemas, Moisés falava com Deus e Deus dava solução para Moisés. Como é? Deus também quer nos ouvir. Quando você fala dos seus problemas para Deus, Ele te traz a solução. Deus te ajuda. É nós que não conversamos com Deus. Nós temos que conversar mais com Deus, ler mais a Bíblia,
A Bíblia mostra tudo que é certo, que é errado. É só a gente ler. Quando você abre a Bíblia, você ouve a voz de Deus. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter e uma das melhores pessoas para ser. Quem que é o nosso amigo? É Deus. Quem que está do nosso lado a todo momento? É Deus. Quem sabe das suas necessidades? É Deus. Quem sabe das suas alegrias? É Deus. Deus sabe quando você está triste. Deus sabe quando você vai ficar alegre. Deus sabe de tudo. Deus é nosso amigo. Ele quer que nós conversamos com Ele, que nós se abrirmos com Ele, que Ele traz a solução. Na hora certa, no momento certo, Deus te traz a solução. A história de Moisés, registrada nos capítulos 19 a 34 de Êxodo, esclarece como Deus transforma a vida, como o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário. Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento não apenas do poder de Deus, mas de seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Na terra de Midian, enquanto cuidava de ovelhas, Deus o inspirou a escrever 2 livros, Jó e Gênesis. Então, no evento impressionante da sarça ardente, ele foi chamado para conduzir Israel para fora do Egito. Ele viu os deuses egípcios serem derrotados e o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho. Viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai. Depois de se encontrar com Deus e ter o rosto brilhando, liderou Israel por mais 39 anos até a fronteira da terra prometida. Moisés foi um fiel servo de Deus. Como Moisés foi um fiel servo de Deus, nós temos que ser também pessoas fiéis a Deus, servos e servas fiéis a Deus, que levam a palavra de Deus, que pregam a palavra de Deus. É assim que nós temos que ser. É assim, como falei, é crescer na graça. Como Moisés cresceu na graça de Deus. Como Moisés tinha um relacionamento com Deus. Nós também temos que ter um relacionamento com Deus. Conversar com Deus. Ler mais a Bíblia. Estudar mais a Bíblia. Orar mais. É assim que nós devemos que ser diante de Deus. Pessoas de Deus. Homens e mulheres de Deus, para levar a palavra. É assim que nós devemos ser. Uma luz inextinguível na escuridão, um profeta que serviu de modelo para outros profetas. Deuteronômio 18:15. Ele foi um agente de transformação, mesmo que as pessoas nem sempre seguissem suas instruções. Quando faziam, obtinham êxito espiritual. Temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Reflita sobre alguns momentos especiais de sua própria caminhada com Deus, quando você reconhecer que Ele estava trabalhando poderosamente em sua vida. Quando nós reconhecemos que Deus trabalha em nossa vida, Deus nos transforma. É Deus que cuida de nós, meus queridos. É Deus que cuida de nós, que está do nosso lado. Como estava do lado de Moisés, Deus transformou Moisés. Esse mesmo Deus que transformou Moisés é o mesmo Deus que pode nos transformar quando nós permitimos que Ele trabalhe em nossa vida. É assim que nós somos transformados por Deus. Parte de segunda-feira. Para que eu te conheça. Em Êxodo 33, os versos 12 a 17, o que Moisés pediu que o Senhor lhe fizesse saber, porque ele implorou a presença de Deus para guiá-los. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus.
Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés, de repente, percebeu que não conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Em Êxodo 33, verso 13. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus. Olha, Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus, e nós hoje, nós necessitamos de conhecer a Deus. Nós vamos conhecer a Deus aonde, meus queridos e queridos irmãos e irmãs em Cristo? Aonde nós conhecemos a Deus? Através da Bíblia Sagrada. Aqui você vai conhecer a Deus. Aqui você vai ver quem é Deus. Aqui você vai ver os caminhos de Deus. Aqui você vai ver a vontade de Deus. O que Ele quer que você faça. A Bíblia, ela mostra o certo e o errado. Qual caminho que você deve seguir? O caminho de Deus. Quem que é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é Cristo. A verdade é Cristo. A vida está em Cristo. Você conhece aqui na Bíblia Sagrada. Se Moisés necessitava de conhecer a Deus, e nós hoje, nós também necessitamos de conhecer a Deus. Hoje muitas pessoas não conhecem a Deus. Hoje muitas pessoas não leem Bíblia. Deixam a Bíblia de lado. Como se fosse um livro comum. Vou fechar a janela. Espera só um pouquinho. Vou fechar a janela porque está ventando muito. Pronto. Conhecer a Deus em um novo nível. Ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos o conhecia. Ele reconheceu sua necessidade e desejou de todo o coração conhecê-lo melhor. Deus concedeu o desejo a Moisés. Olha, esse tem que ser o nosso desejo, de conhecer mais a Deus. Se Deus concedeu o desejo a Moisés, Deus não vai nos conceder o desejo também? Quanto mais nós se aproximamos de Deus, Deus, Ele vai nos ajudando. A gente vai conhecendo mais a Deus. A gente vai se transformando. Deus vai nos transformando cada dia mais a pessoas melhores. Deus deseja que nós conhecemos a Ele mais e mais e mais. Como Moisés desejou, tem que ser o nosso desejo também. Observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Primeiro Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. Então foi para o alto do monte. E depois se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem, onde Deus estava, e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Moisés ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Moisés não comeu e não bebeu água, nem comeu nem bebeu água. Quem que alimentava Moisés ali? Deus, o Espírito Santo, alimentava Moisés. Moisés se alimentava com a palavra de Deus. Nesse período, Deus deu a Moisés duas dádivas preciosas. Qual que é? O Decálogo, os 10 mandamentos, escrito por Deus em 2 tábuas de pedra, esculpidas por eles, em Êxodo 24, 12. A segunda foi as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo. Aqui Deus mostrou para Moisés o tabernáculo do céu. Deus queria que Moisés montasse o tabernáculo como fosse o modelo do céu. Deus mostrou tudo para Moisés, como que ele ia construir o tabernáculo, o santuário. Que está lá em Êxodo 25 a 31.
Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor intercedendo pelos pecadores. Moisés ali ficou 40 dias intercedendo pelos pecadores, pelo povo que pecou, que entrou na idolatria. Moisés ali intercedendo por eles, para Deus perdoar os pecados do povo de Israel. E hoje, sabe quem intercede por nós? É Jesus Cristo. Jesus hoje, ele está no santuário celestial intercedendo por nós. Quando nós pecamos, quando nós vamos a Jesus, nós confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, Jesus, ele intercede por nós. É isso que Jesus, ele está fazendo no santuário celestial. Depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer o caráter de Deus mais claramente e o Senhor logo lhe deu percepções especiais de quem ele é. Esse conhecimento que Moisés queria não era mera compreensão intelectual de Deus, mas um conhecimento de sua pessoa, adquirido pelo relacionamento. Não é de admirar que Jesus tinha dito. Olha só que Jesus disse. É a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Haveria melhor maneira de Deus se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano. Mas mesmo assim, Jesus ele veio à Terra. Nós encontramos a vida eterna em quem? Em Jesus Cristo, a quem Deus enviaste para a Terra. Em São João 3,16 disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo mundo nele crer e não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós encontramos a vida eterna em Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para nós termos a vida eterna nele, porque ele morreu na cruz por nós, derramou seu sangue e a vida eterna está nele. Somente Jesus pode nos dar a vida eterna. Quando vai acontecer a vida eterna? Quando Jesus voltar a esta terra. Nós seremos transformados num corpo glorioso da sua glória. E nós viveremos para sempre com Jesus Cristo. Essa é a vida eterna. Você imagina a eternidade? Eu não imagino, não. A eternidade deve ser maravilhoso, onde não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais morte. É isso que é a vida eterna. Por isso que nós temos que nos preparar todos os dias para a volta de Jesus. Porque Jesus vai voltar. Ele prometeu voltar, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aquelas pessoas fiéis que se entregaram a ele de todo o seu coração. Ainda, meus queridos, a porta da graça está aberta. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não será mais. Ainda a misericórdia de Deus está nesta terra ainda. Ainda Deus está sendo misericordioso para conosco. Deus ainda não voltou porque ele não viu arrependimento nas pessoas, porque Deus conhece cada coração. A graça de Deus é para todo mundo. Deus está concedendo a sua graça para todos. O que nós temos que fazer é somente aceitar a Jesus, se entregar a Jesus, se arrepender dos seus pecados. Deus é misericordioso, ainda a sua graça está aberta. Parte de terça-feira. Peço que me mostre a tua glória. Após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. Olha o que Moisés, ele queria conhecer mais e mais o Senhor.
Queridos, esse tem que ser o nosso desejo de conhecer mais e mais e mais o Senhor. Conhecer mais, querer saber mais do Senhor. Aonde você vai saber através desse livro da Bíblia Sagrada. É aqui que você vai ter o desejo mais e mais de conhecer o Senhor. É aqui, meus queridos, é aqui na Bíblia Sagrada que muitas pessoas não querem saber, que muitas pessoas deixam a Bíblia Sagrada de lado. Como que vai conhecer a Deus se não ler a sua palavra? Deus nos criou para a gente termos um relacionamento com Ele. Como Deus é nosso amigo, Ele quer que você converse com Ele, como eu já falei. As pessoas não falam com Deus. As pessoas não conversam com Deus, não leem a sua palavra. Como Deus respondeu ao pedido para que mostrasse a sua glória? Moisés queria ver Deus. Queria ver Deus. Mas Deus falou: Moisés, se você me ver, você morre, Moisés. Se a gente vê Deus aqui, a gente morre. Que esse corpo do pecado que a gente tem. Se Deus aparecer na nossa frente, a gente cai no chão morto. Porque a glória de Deus é tão forte que a gente não vai aguentar ver. Você aguenta ficar olhando para o sol? Fica olhando para o sol. Você não aguenta. Seu olho começa a doer. Imagine se a gente vê Deus. A gente morre. Deus fala assim: Moisés, vire de costa para mim. Eu vou passar diante das suas costas. A minha mão vai passar diante das suas costas. E foi o que aconteceu. Deus passou nas costas de Moisés. Olha que privilégio que Moisés teve, vendo Deus passando em suas costas. Eu também queria ver assim Deus passando nas minhas costas. Olha que privilégio que Moisés teve. Eu também queria ter tido esse privilégio de ver Deus passando em minhas costas. Olha só o privilégio de Moisés de conhecer mais e mais a Deus. Hoje Deus não vai passar nas nossas costas. Hoje Deus nos deixou a Bíblia Sagrada para a gente conhecer Ele aqui. Aqui mostra o que Deus quer em sua vida. Aqui a Bíblia mostra o caminho que você deve seguir. Por isso que Deus nos criou para a gente termos mais conhecimento, querendo mais conhecer a Ele. Como foi o desejo de Moisés, tem que ser o nosso desejo também. Aqui Moisés pediu: peço que me mostre a tua glória, Senhor. Mostra a tua glória. O Senhor revelou sua glória. No entanto, ao responder ao pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar-lhe a sua bondade. Deus estava mostrando a sua glória, a sua bondade para Moisés. A glória de Deus é a sua bondade, ou seja, seu caráter. A glória de Deus é essa, a bondade dele e o seu caráter. Nós devemos ter também esse caráter de Deus, ter a bondade de Deus, ser bondosos com as pessoas, ajudar as pessoas que precisam, ter mais amor com as pessoas. Hoje o mundo está completamente caído. Hoje as pessoas não têm mais bondade com ninguém. Hoje as pessoas não têm mais amor com ninguém. As pessoas estão assim. Não tem mais amor umas com as outras. Ninguém mais respeita ninguém. É isso que está acontecendo. Aqui diz aqui: para Deus a glória é conhecer a sua virtude e a seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem o mais elevado padrão. A glória de Deus, queridos, é envolver os pecadores arrependidos em seus braços.
Essa é a glória de Deus, envolver os pecadores arrependidos em seu braço. Aquela pessoa que se arrepende, que se entrega a Jesus, que aceita Jesus. Essa é a glória de Deus. As pessoas precisam entender isso. Tudo que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar seu caráter, torná-lo conhecido aos outros. É falar de Deus, falar do caráter de Deus, revelar a Deus para as outras pessoas. É você falar de Deus. Você vai estar falando da glória de Deus. Você vai estar falando da bondade de Deus, do amor de Deus que tem para os seres, com os seres humanos, conosco. Deus, meus queridos, não tem prazer na morte de ninguém. Deus quer que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos, parem de praticar o pecado. Que o pecado leva à morte, como em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Se nós vivemos no pecado, a gente somos pessoas mortas espiritualmente, porque o pecado ele traz morte. O pecado nos leva à perdição. Mas quando você se arrepende, quando você vai a Jesus, Jesus, através do seu sangue, ele purifica o seu pecado, ele te limpa, ele te deixa limpo. Só que nós não devemos mais ficar praticando o pecado, porque você vai estar com a glória de Deus, você vai estar com o caráter de Deus. É isso que é a glória de Deus. E Deus quer que você fale da sua glória para as outras pessoas. Mostre o que Deus fez, como Deus é. O que Deus fez por você, o que Deus mudou na sua vida, que Deus te transformou. Deus quer que você fale o seu testemunho. Deus me transformou. Deus também pode transformar você quando você permite mudança. É isso que nós devemos falar, é isso que nós devemos fazer. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia, termo amor, deve ser visto em nossas ações. O amor de Deus deve estar em nossas ações. O amor de Deus é eterno. Deus nos ama. Deus não muda o seu amor. Deus nos disciplina. A disciplina de Deus é a melhor disciplina que tem no mundo. Deus não disciplina, filho, não faz isso, filho, está errado, não vai. O Espírito Santo fala na sua orelha, não vai para esse caminho, não vai fazer isso que é errado. Ele mostra tudo para você. As pessoas que não dão ouvidos ao Espírito Santo, que fala na Bíblia, quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração. Não tem que endurecer o coração quando você ouve a voz do Espírito Santo. Assim, temos a oportunidade de ser não apenas bênçãos para o mundo, mas luz que brilha diante do universo. Jesus falou, nós temos que ser luz para as pessoas. Quem está em Cristo tem que ser luz para as pessoas. E essa luz está em quem? Em Jesus Cristo. A luz do mundo é Jesus Cristo. Se nós permanecermos nessa luz, nós seremos luz para as outras pessoas. Nós levaremos o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Nós levaremos a luz que é o Evangelho de Cristo para as outras pessoas. Que nos observa, Paulo afirmou, parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Essa dimensão cósmica da nossa vida é serviço, significado e propósito que mal conseguimos imaginar. Será que você despreza a riqueza da bondade? Será que você despreza a riqueza da bondade?
ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? A bondade de Deus, meus queridos, é que leva você ao arrependimento. Se você fez coisa errada, a bondade de Deus leva você a isso, ao arrependimento. A você se arrepender do que você fez de errado. Essa é a bondade de Deus. Olha a misericórdia de Deus na sua vida. Você entendeu isso? Quando você entender isso, você vai ser uma pessoa bondosa. Você vai ter a bondade de Deus no seu coração. E o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas de sua pecaminosidade. A bondade e do caráter de Deus que convence as pessoas de sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Quando olhamos para a cruz, compreendemos que quem estava lá na cruz lá? Quem que estava lá? Jesus Cristo, o próprio Senhor. E por que ele estava lá? Porque nos amou e morreu por nós. Era a única maneira de nos salvar. Essa foi a única maneira de Cristo nos salvar, nos libertar, nos purificar, morrendo na cruz por mim e por você. Você está desprezando a riqueza da bondade? Você está falando da bondade de Deus para as pessoas? Você está levando o evangelho de Cristo para as outras pessoas? Você está falando Cristo morreu na cruz por você? Você está falando isso? Recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter. Então entendam, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Não despreze a bondade de Deus. Não despreze a disciplina de Deus. Deus fez isso porque Ele nos ama. Ele enviou seu Filho porque Ele nos ama. Cristo morreu na cruz por nós porque Ele nos ama. Cristo nos salvou, nos libertou. Você apenas aceita Jesus, se entregue a Ele hoje. Parte de quarta-feira. Deus revela a si mesmo. Em Êxodo 34, verso do 1 a 28, como Deus revelou sua glória a Moisés. Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra como as primeiras que ele havia quebrado, em Êxodo 32, 19. Ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Os seguintes textos descrevem as outras 6 vezes que ele subiu ao monte, em Êxodo 19, verso 3 e 7. Em Êxodo 19, verso 8 e 14. Êxodo 19, verso 20 e 25. Êxodo 20, verso 21 e 24, verso 3. Êxodo 24, verso 9. 32, verso 15. E Êxodo 32, verso 30 e 31. Moisés começou a subida bem cedo pela manhã. O líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. Em Êxodo 34, versos 6 e 7, é uma das descrições mais importantes de quem Deus é. E essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. A proclamação feita pelo Senhor nessa passagem é, por assim dizer, o João 3,16 do Antigo Testamento. Em outros importantes textos, autores bíblicos aplicam, repetem ou desenvolvem essa proclamação do Deus vivo, pois o seu caráter deve ser corretamente compreendido. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes, a inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Quando obtemos vislumbres do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade,
perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por Ele. É somente quando vemos e admiramos suas qualidades excepcionais que começamos a amá-lo. Um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecer-lhe, porque Ele nos ama. Nós o amamos em resposta do seu amor, em 1 João 4,19. Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor de seu povo e os conduziria à terra prometida. Ele renovou a aliança com ele, prometendo que outras nações veriam sua majestade e sua obra impressionante. Faça uma aliança diante de todo o seu povo. Farei prodígios jamais realizados na presença de nenhuma outra nação de toda a terra. O povo no meio de qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Contudo, os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir as 10 condições bastante claras para garantir sua prosperidade. Então Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo daquela aliança que já havia sido violada, que está lá em Êxodo 34, verso 27 e 28. A parte de quinta-feira, o rosto resplandecente de Moisés. Em Êxodo 34, dos versos 29 a 35, porque o rosto de Moisés resplandeceu. Depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel, com o rosto brilhando. Será que ele sabia disso? Com certeza não. Quanto mais perto do Senhor, mais profundamente cientes estamos de nossas imperfeições em comparação com a santidade de Deus, porque o rosto de Moisés começou a brilhar. A razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido várias vezes antes e seu rosto não havia resplandecido após esses encontros. No entanto, se Moisés nunca tivesse estado na presença do Senhor, seu rosto nunca teria brilhado. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus por sua causa da beleza de seu caráter, que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. Nosso coração, a nossa mente experimentarão uma transformação quando nos rendermos a Deus e permitimos que Ele seja o Senhor e Rei em nossa vida. Nós seremos transformados por Deus quando nós entendemos a bondade de Deus, quando nós permitimos que Ele seja Senhor, Rei de nossa vida. Aí nós seremos transformados. Aí é que Deus nos transforma. Aí quando nós entendemos que Deus está em nossa vida, quando nós entendemos a misericórdia de Deus, quando nós entendemos o que é perdão, quando nós entendemos que é bondade, aí quando nós permitimos que o Senhor seja Rei em nossa vida, nós seremos transformados por Deus. Porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento, é a misericórdia de Deus que nos leva também ao arrependimento. Porque Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele sabe perdoar. Quando nós também entendermos o perdão, quando nós entendermos tudo isso, nós seremos transformados. Se nós permitirmos que o Senhor seja Rei em nossa vida, é assim que nós seremos transformados por Deus. Aqui em 2 Coríntios 3,18, como Jesus pode transformar gradualmente você à sua imagem. Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés. Pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter. Mesmo somente quando mantemos o olho fixo nele.
Quando nós mantemos o olho fixo em quem? Em Jesus Cristo, que está lá em Hebreus 3, verso 1 e 12, verso 2. Somente pelo poder do Espírito de Deus nós seremos transformados. Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós enquanto permitimos que Ele transforme nosso caráter e nos molde à sua imagem. Foi isso que Paulo quis dizer quando descreveu sobre andar em novidade de vida. Quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos novas criaturas, nós mudamos. Como eu falei, nós somos pessoas bondosas, pessoas que falam da palavra, pessoas transformadas pelo Espírito Santo, são pessoas que têm o caráter de Deus, que obedece à lei de Deus, que está na graça, que fala da graça para as outras pessoas. É isso que Paulo está falando. É isso, é ter o rosto brilhante como o de Jesus. Queridos, é assim que nós somos transformados. Pergunta aqui do rodapé: quais áreas do seu caráter precisam refletir o melhor caráter de Deus? Quais são as suas áreas do seu caráter que precisam refletir o caráter de Deus? Quais são? Provavelmente todas, não é mesmo? Como manter os olhos na cruz e no que ela significa pode nos dar encorajamento, a certeza da salvação. É você olhar para a cruz e ver o que Jesus fez por você. Que Ele morreu por você. Que Ele se entregou por você. Que derramou seu sangue precioso para nos salvar. Quando nós entendemos que Jesus Cristo foi enviado de Deus, nós temos a vida eterna. Quando nós nos mantemos os olhos fixos em Cristo, nós somos salvos. Quando nós entendemos o amor de Deus, nós somos pessoas bondosas. Sabemos perdoar. É ter o caráter de Deus. Porque a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que vocês tenham uma boa semana na presença de Deus. Que você entregue os teus caminhos a Deus. E tenha um relacionamento com Deus. Porque Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele. Como Moisés pediu: Senhor, eu quero conhecê-lo. O meu desejo é conhecê-lo. Como esse foi o desejo de Moisés, tem que ser o nosso desejo também. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixe seu like e ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!